aquela cultura também de quem ganha dinheiro, quem empreende, é porque tá fazendo alguma coisa errada. E você, caramba, sou tão certinho, filho de polícia, paguei dívida que eu tinha e comecei a criar conteúdo na internet. Conteúdo, você vê meu primeiro conteúdo no Instagram, oi, tudo bem? Assinatura digital. O pessoal tem muita dúvida assim, né? Acho que é bom o doutor falar, É, porque assim, né? Eu sou contador, né? Eu não faço esse tipo de é. contrato, né? Principalmente, né? Essa parte a gente deixa bem claro no escritório que é de advogado especialista, não genérico. Uhum. Olha, ô Ricardo, o pessoal aqui do podcast deve gostar mesmo desses temas polêmicos. Sei que tem advogado criminalista que vem contar os causos aqui e tudo mais. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Antes de mais nada, dê o link e ajude-nos a prosperar. Hoje falaremos sobre a área do direito, planejamento empresarial. Muito legal, hein? Não percam aqui, fiquem até o final. E para isso, para ilustrar hoje, estamos aqui com a presença ilustre do Dr. Lucas. Muito obrigado, Ricardo. Estou aqui para bater papo, para falar um pouquinho sobre planejamento empresarial, patrimonial, falar um pouco da carreira. Tem muita gente que acompanha e deve estar indecisa, o que fazer. Vou para contabilidade. Hoje eu acabei de contratar uma filha de contador no escritório. Ela falou não queria fazer contabilidade, aí ela foi para o direito. Mas é isso, para compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, ver se às vezes alguém escuta alguma coisa muito boa aqui que pode aplicar para a vida, e eu tô aqui para isso hoje. Obrigado pelo convite. Maravilha. Bom, vamos lá. Seu sonho de infância, de profissão, já era ser advogado? Nem a pau. Nem a pau. Assim, eu venho de uma família de classe média, meu pai era concursado, ele era policial, na verdade, né? Então eu queria ser delegado federal de menino. Antes disso, eu queria ser jogador de futebol. Opa, isso aí Então, eu acho que é o sonho da maioria das crianças aqui no Brasil. Eu joguei muito tempo, eu joguei base, joguei federação, tudo mais. Só que tinha uma coisa ali nessa época que eu não tinha aprendido ainda, que era a determinação. Então, a gente acredita que o talento, às vezes, vai ser suficiente. Longe de mim, tá? Eu sou bom de bola, mas não sou nenhum craque. Mas assim, você vai se acostumando com... Acha que só o talento basta. É igual a escola, que você vai passando... Passa na matéria, porque você prestou atenção, é meio ligeiro ali, vai passando. E aí quando você vê que você não se dedicou a um assunto, a um esporte e tudo mais, nada acontece. Então eu queria ter sido jogador de futebol desde pequeno, mas acabou que não corri atrás. Não corri atrás, e aí eu já conto até um pouquinho onde o futebol também me levou, tive experiências muito legais, mas eu queria ser jogador de futebol. Depois, meu pai, por ser também professor de direito e tudo mais, me trouxe um pouco mais para esse lado. Quis entrar na faculdade sendo delegado federal, eu vi que tinha que estudar para concurso matérias que eu não queria estudar, porque você precisa estudar coisas que você não tem aptidão, não gosta tanto. E essa rotina de estudar para uma coisa específica nesse sentido não me trazia uma paixão, assim. Então comecei a estagiar em escritório de advocacia desde o primeiro ano da faculdade, fui indo, entendendo como funcionava, pegando gosto. Aí depois eu fui vendo que tinha alguns advogados ali fazendo dinheiro, e você fala, olha, isso aqui é legal. E aí eu fui aprendendo, me desenvolvendo, e aí virei advogado. Hoje sou feliz pra caramba na minha profissão, com o meu escritório, tenho meu sócio, o pessoal que trabalha lá no escritório com a gente, mas eu queria ter sido jogador de futebol. Show. Eu também não consegui. Então, Mas acho que é por causa disso, mas muito preparo físico e tal, né? mas é tudo, Ricardo. Eu acho que faltou um pouco de, talvez, sabedoria na minha casa. Não é culpando meus pais, mas meus pais me deram todo o apoio que era necessário. Mas nenhum dos dois chegou a participar de um esporte competitivo profissional. Gostavam de fazer esporte e tudo mais, mas não eram do competitivo. Então, talvez não tinham na época essa percepção do que era necessário para que eu atingisse ali o nível profissional. Então eu jogava bem um jogo, não vou treinar. Amanhã eu não vou treinar. Beleza. Você não quer, você não vai. Não, vai porque tem que ser assim, tem que treinar, e acabou não indo. Mas até falando um pouco de onde o futebol me levou, que foi
a melhor experiência da minha vida, na verdade. Eu joguei, né, desde menino, e aí com os 17, ali eu parei. Parei de jogar um pouco mais sério. Nunca parei de jogar bola, quem gosta continua batendo uma bola. E quando eu já era formado na faculdade, já trabalhava numa gestora de fundo de investimentos, eu trabalhava no jurídico, eu descobri que tinha a possibilidade de jogar futebol fora e fazer um intercâmbio esportivo para você ganhar a bolsa para estudar numa faculdade. Eles pagam para você estudar e você joga representando a faculdade. Como tem aqui no Brasil também, tem faculdade que paga para você te dar essa bolsa para você participar. E aí eu tinha 25 anos, eu estava trabalhando, já tinha até pós-graduação na área do direito e tudo mais, e descobri isso. Fui atrás, comecei a gravar vídeo, porque você tinha que gravar vídeo dos seus jogos para mandar para os técnicos das faculdades. Acabei que eu fui para lá, fiquei 2 anos morando nos Estados Unidos, ganhei essa bolsa esportiva, fui feliz pra caramba jogando futebol, então o futebol me trouxe uma coisa muito boa. Ali eu sabia que eu tinha que me dedicar, me dediquei para isso, eu já era mais velho, tive que estudar inglês para entrar na faculdade, senão você vai para lá sem falar inglês, você não vai conseguir nada. Então, essa experiência de ter ficado lá 2 anos, aí eu tenho um técnico em administração de empresas, que era uma coisa que eu já gostava e tinha tudo a ver com a minha pós-graduação empresarial. Então, veio me trazendo para esse lado. Mas o futebol, para mim, é uma coisa... E meu sócio eu conheci jogando bola, então o futebol, para mim, não só o futebol, mas o esporte é essencial na minha vida. Mas sou feliz hoje como advogado, mas gostaria de ter sido jogador. Mas joguei bola pra caramba, nos Estados Unidos foi legal pra caramba a experiência também. Mas estamos aqui hoje, sócio do CDG Advogados. Maravilha. E, assim, como que foi, assim, o dia D? Pô, eu tô lá nos Estados Unidos, sou funcionário, tá, alguma coisa assim. Como foi para virar a chave, o dia D, para você montar o escritório de advocacia? Porque é outra coisa, né? Esse é empresário mesmo, né? Trabalhou, ganha, não trabalhou, não ganha. Às vezes trabalhou, não ganha também, porque advogado tem êxito, as despesas ficam, mas você vai receber daqui 5, 10, 20 anos. Como que foi? Boa pergunta, Ricardo. Isso é muito legal de compartilhar, porque não tenho nenhum empreendedor na família também. Então a gente fica nessa de aquela cultura também de quem ganha dinheiro, quem empreende, é porque tá fazendo alguma coisa errada. E você, caramba, sou tão certinho, filho de polícia, o que eu vou fazer? Eu não sei. Quando eu sempre estagiei, tinha um escritório que eu trabalhei em São Paulo, chama Tosini Freire, é um escritório bem grande acho que é o maior da América Latina, e lá me formou mesmo como advogado aprendi tudo não, mas a base ali para advogar, aprendi lá. Só que é aquela carreira, é um negócio longo, você recebe participação e resultado mais aquela vez no ano, e não tem liberdade, é tudo aquilo que é normal do mercado quando você trabalha para algum lugar. Então eu já não queria mais isso, eu fui para os Estados Unidos e lá eu comecei a ter a aula de oratória. Essa era boa porque eu não tive isso na faculdade de Direito. Olha. Não tive isso, e é super importante. Para o advogado é essencial. Ainda mais para quem faz sustentação oral, audiência, isso tem que ter. E nem sei se hoje tem ainda, tá? Acredito que não tenha nas faculdades. Então fiz aula de oratória e nessa aula de oratória eu era o único brasileiro. Existiam outros brasileiros, mas nessa aula eu era o único. Então aquela vergonha de falar em inglês ainda, meu inglês tava todo travado, mas faz parte. Então você aprende a falar um pouco melhor, você entende das travas, algumas coisas para evitar e tudo mais. Tive aula de empreendedorismo, tive aula de gestão, tive aula de marketing, então tive muita coisa que foi me abrindo ainda mais a cabeça. Já tinha vontade de abrir meu escritório, mas quando eu comecei a consumir esse tipo de aula, entender essas coisas, falei, cara, agora eu tô ficando cada vez mais preparado para abrir meu próprio escritório. Aconteceu a pandemia, eu tava lá ainda e tinha rompido o ligamento de joelho, operei lá e tudo mais. E nessa época, a faculdade falou, gente, quem é estudante internacional precisa voltar, porque a gente não sabe se vai fechar, se não vai, o que vai acontecer. Voltei, terminei acho que um mês de aula online, que acabou terminando dessa forma. Eu falei, cara, vou abrir meu escritório, agora eu preciso. Só que o que aconteceu? Com a pandemia, eu tinha rompido o ligamento, eu não estava trabalhando lá, porque eu tinha que pagar os meus outros custos, tinha que pagar moradia, alimentação, e eu trabalhava lá para pagar isso e já tinha a bolsa de estudos. Então eu voltei com uma dívida pro Brasil. Não era uma coisa muito absurda, mas voltei porque eu precisei usar meu cartão internacional lá e tudo mais, dólar. Então é uma porradinha. IOF veio ali também. Então eu fiz isso, voltei. Eu falei, preciso agora fazer um pezinho de meia.
Então, voltei para o mercado de trabalho, trabalhei mais uns 6, 7 meses, paguei a dívida que eu tinha e comecei a criar conteúdo na internet. Conteúdo, você vê meu primeiro conteúdo no Instagram, oi, tudo bem? Assinatura digital. E é normal, ninguém começa sendo cara de pau, desinibido, você vai tentando. Então, foi nesse momento que eu tive essas aulas lá fora, falei, caramba, quero ter essa liberdade. Eu percebi que eu não precisava de ninguém. Então, esse é o ponto também. Quando você vai pra lá, eu virei aqui eu sou o Lucas, advogado, que jogo bola no tal time, que é filho do Sérgio da Solange, namorado da Raíza, não sei o quê. Então, você tem uma rede assim. Lá fora, eu era só mais um brasileiro. E aí eu fui resolvendo minha vida lá e fazendo um monte de coisa, você vê, caramba, não preciso ser CLT, eu não preciso de ninguém pra ter essa falsa sensação de estabilidade, que a gente tem essa falsa sensação. Então, foi nesse momento que virou a chavinha e voltei, consegui montar meu pé de meia, comecei a criar conteúdo, começou a aparecer, não foi assim, nossa, criação de conteúdo é o primordial, não, mas me ajudou a trazer esses primeiros clientes, a galera vai vendo o que você vai postando, foram entendendo que eu estava começando no escritório de advocacia, apareceu um baita cliente é uma empresa, é cliente do escritório ainda, tem a parte de sorte também, que eu dei essa sorte, e que me trouxe uma estabilidade ali de pelo menos uns 6 meses de honorários bem legais. Que eu falei, é isso, bacana. Não tem como, caiu no meu colo, vou ter que fazer. Vamos fazer, fiz, aí foi dando certo. E graças a Deus tem altos e baixos no empreendedorismo. Putz, essa tese não tá rolando mais no contencioso. Essa aqui do consultivo, planejamento, por exemplo, patrimonial e acessório, tá no momento ótimo, mas vai cair muita coisa com a reforma e tudo mais. Então, você vai estudando, você vai aplicando, mas tá tudo certo e tá tudo caminhando ainda bem. Maravilha, parabéns. Obrigadão. Muita coisa a gente não aprende na faculdade, né? Você vê, ó, você falou aí, oratória, finanças, a gestão mesmo, essas coisas, né? Até como abrir uma empresa, essas coisas ninguém não traz. Eu acho que deveria trazer até o colégio, sei lá, o colegial, assim, já começar, né? Porque assim, né? Você termina a faculdade, se você quiser montar seu negócio, você tá perdido. Se você entrar numa empresa e fazer só aquela partezinha, tudo bem. Agora, para você montar seu negócio, né, haja curso, haja especialização, Ricardo, haja mentoria. Eu vou te falar, eu tenho uma grande crítica com isso até também na faculdade, que a grande maioria dos professores, não estou falando que eles não sabem o que eles estão ensinando, eu acho que são pessoas capacitadas, mas tem muita gente ali que é só acadêmica. Ela não está no mundo dando tapa a cara aqui para fazer uma empresa, para fazer rodar. Meus professores, eu tive muito professor que era concursado, então era delegado, era promotor, os caras sabem da carreira ali do concurso público, mas zero do empreendedorismo. Então é isso, por isso que talvez a minha faculdade era, não sei se você já ouviu falar, Damásio de Jesus, antes era um cursinho preparatório, então era muito focado em concurso público, então por isso que muitos professores muito bons assim nessa área, mas empreendedorismo jurídico ou empreendedorismo não tinha, mas eu acho, a gente aprende as coisas fora da faculdade. E lá na faculdade dos Estados Unidos eu tive contabilidade também. Legal. Abriu minha cabeça para um monte de coisa, que a gente não tem muita noção. Sabia de direito empresarial, mas não sabia ver um balanço. Então isso muda o jogo também. Certíssimo. E por que escolher essa área empresarial? Olha, essa pergunta também, Ricardo, assim, acho que eu sempre fui muito curioso. Então, eu gostava e não venho de uma família empreendedora, nem com muita gente com grandes empresas, nem nada. Então, eu sempre fui muito curioso em tentar entender por que essas pessoas conseguem atingir um nível de uma marca forte, como que eles conseguem empreender, o que eles estão fazendo ali. Então, acho que eu comecei primeiro por isso, por essa curiosidade de querer trabalhar para a empresa, estar inserido nesse meio, porque para mim era uma coisa muito nova, não vivenciava isso. E como advogado também em escritório de advocacia, eu era só uma pecinha ali que estava produzindo, então não tinha contato com o cliente? Tinha, mas era mínimo. Hoje não, converso com os nossos clientes, a gente vai, faz reunião e vai entender, vai até fui para um negócio esses dias em Paulínia, uma puta empresa, você conhece. Então, eu acho que para começar a trabalhar nisso, era uma curiosidade para entender esse mundo. E depois que eu
entendi mais ou menos, eu comecei a gostar cada vez mais do assunto. Então, por exemplo, existe um baita preconceito na nossa sociedade que o empreendedor, ou quem tem empresa, ou quem é muito rico, é porque fez alguma coisa errada, como eu falei no comecinho aqui. E eu vi que não era isso. Então, eu comecei a entender esse mundo, comecei a pegar muito mais gosto, principalmente pela parte societária, briga de sócio, eu não entendia o que acontecia, o porquê que acontecia, o que determinava. Então, essa parte de societário, poxa, eu amo, eu adoro, porque são coisas que as pessoas não dão muita moral quando começam a empresa. E é de extrema relevância. E no planejamento patrimonial acessório acaba sendo a mesma coisa, porque eu fui vendo formas de realmente trazer um baita benefício para as empresas e para as famílias empresariais. Então, a gente consegue trazer uma economia numa sucessão, fazer essa sucessão muito mais fluida, passar para o sucessor mesmo. Às vezes tem um filho que não é sucessor, ele é só mais um herdeiro. E aí não vai excluir ele, mas ele vai ter um lugar dele ali dentro dessa sucessão. Então, isso que é gostoso, de trazer essa tranquilidade, uma paz, porque a gente sabe, tem muita família que acaba brigando por nada. Então, consegue trazer toda essa organização e economia numa sucessão, dá gosto. É diferente só de fazer sei lá, não estou menosprezando o trabalho dos outros, até porque no escritório a gente faz isso, mas uma ação de passagem aérea. Ah, perdeu o voo, culpa da companhia, e a gente vai lá e entra com a ação e ganha dano moral. Ah, reparou o dano, mas é uma coisa ali que vira meio que um jogo, só uma loteria. Vamos ver se o juiz vai dar ou não. Quem sabe que muitas vezes nesse caso vai dar. Então, trabalhar com essa parte me traz... Eu sinto que eu tô preenchendo um papel um pouco mais importante para a família. Não para mim, não eu, Lucas, me sentindo, nossa, sou importante. Para a família, sinto ter uma função, talvez social, um pouco mais legal. Como tem o advogado de família, o advogado que vai buscar pensão, o criminalista que a gente estava falando. Cada um tem sua função e a minha é essa, trazer essa paz, essa tranquilidade e uma redução para essa família. Bacana. E quando o empresário, assim, não só empresário, às vezes também pode ser um herdeiro, né? Deve se preocupar, assim, com uma sucessão, vamos dizer assim, um planejamento sucessório, alguma coisa assim. Quando que ele deve se preocupar? Ou quem deve se preocupar? São dois pontos, eu vou falar duas verticais aqui. Uma é quando e como, o que está acontecendo ali. Quando, se a gente falar hoje do cenário que a gente vive, político e também legislativo, as coisas que estão acontecendo, essa alteração, veio a reforma ela vem em camadas, né, trazendo algumas alterações, por exemplo, o PLP 108, que foi sancionado. Ali já muda a regra com relação a ITCMD, progressividade de ITCMD. Para quem não sabe, ITCMD é aquele imposto que a gente paga numa transmissão de bens quando tem um falecimento ou acontece uma doação. Então, com essas alterações hoje, tem muita coisa que está mudando a base de cálculo. Hoje, em empresas, a gente vai falar... Vamos ver como isso vai acontecer, mas provavelmente foi sancionado agora, então 2027 provavelmente a gente já vai ter essa aplicação. Essa aplicação vai prejudicar muitas empresas que têm, vamos supor que vai ter um PL ali, um patrimônio líquido alto, vai fazer uma avaliação daquela cota, e não é o que está refletindo hoje no contábil, né, que está ali no histórico. Cara, isso vai ser uma porrada de TCMD. Se essa pessoa falece, o dono da cota, também ali vai ser uma porrada, porque o TCMD ele vai ser com base nesse valor de mercado. Então, vai ter até a fluxo de caixa descontado, vai ser... Então, colocaram isso no PLP 108, só que eu acho que vai ter até discussão de inconstitucionalidade disso, porque como que você vai apurar fluxo de caixa descontado? Você vai fazer uma projeção futura para ver quanto que está valendo aquela empresa, aquela cota. Como que você vai fazer essa conta para fazer um cálculo de TCMD hoje? Você está fazendo com base em algo futuro que talvez nem aconteça. Então tem muita coisa. Mas hoje é o momento para a gente olhar, quem não se mexeu, quem tem imóveis, não tem esses imóveis dentro da empresa, ou a própria empresa não está organizada de forma a entender com um acordo de cotistas, para quem vai passar, quem que é administrador, contratos de vesting, outras coisas que a gente fala. Esse é o momento, em razão de toda essa reforma, PLP 108, 1087, que é o da alta renda também, isso a gente pode falar já em um outro tópico também. Então, esse é o cenário, e para quem? Para essas pessoas que têm empresas, não tem nenhuma governança interna falando para quem vai passar, quem que vai tocar tal coisa, se tem conselho, se não tem, se já foi antecipada essa sucessão em razão do aumento de TCMD. Então, o momento é agora em razão da reforma, e também empresas ou famílias que têm pelo menos ali, a gente fala um patrimônio de no mínimo uns 3 milhões. Porque o resto, mesmo que não tenha,
tudo bem, a gente pode pensar numa antecipação só com uma doação, mas tem N coisas para verificar, mas em suma é isso. Mas tem que começar agora, né? Tem que se mexer, tem que se coçar. Tem que se coçar, né? Tem que se coçar. Inclusive, teve uma mega fiscalização no passado, né? Do estado de São Paulo, né? Tem uma mega fiscalização sobre doações e tal. É a Operação Donacho. Aí, Essa. né? Teve uma E mega a Loki fiscalização. também. A Loki foi a maior delas, né? Isso é você, né, Ricardo, que é contador, e é uma coisa que a gente via muito fazer no passado, até a transferência onerosa, mas não onerosa de cotas, de um pai para filho e tudo mais. Era uma coisa que, ainda mais se é um valor baixo de cota, se fazia normalmente. Veio a Cefaz e começou a procurar e ver, não, isso aqui é doação, então tome-lhe ITCMD. Então são coisas que a gente, às vezes, não, vamos fazer só assim, mas não é bem assim. Né? É assim, né? Há muitos, assim, né? Quando vai a uma alteração contratual no escritório, não, altera pela cota. Tá bom, seu patrimônio líquido é tanto. Você quer, se o Estado pegar, se a Receita pegar, é culpa sua. Mas você está transferindo mesmo, é este valor da cota? Não, estou. Ou está doando, está pagando lá o ITCMD, pelo menos dessas cotas? Estou. Tá bom. Se o seu PL lá é 3 milhões, suas cotas é 30 mil, para nós, pouco importa. O importante é que a responsabilidade é sua, né? Mas é uma loucura, mas é uma loucura, porque eles acabam assumindo um risco ali que talvez não faça muito sentido, porque depois você vai pagar ainda com juros e multa, né, Ricardo? Então, um absurdo. Fica uma porrada mesmo de imposto. Então, é muito importante fazer essas alterações muito certinhas. E hoje, com toda essa comunicação entre sistemas, Receita, Cefaz, Junta, não dá mais para... Até o Sinter, que é e o CIB, que agora cada imóvel vai ter aquele, como se fosse um CPF. Então, isso vai mudar muita coisa. Vai mudar, tem que tomar muito cuidado. Eu sei que já tive clientes também que falaram que, comprei e vendi imóvel durante 10 anos da minha vida, nunca declarei um ganho de capital. Nunca caí. Falei, tá bom, mas não dá para falar que isso é a verdade. Que isso é uma verdade absoluta, né? Então, e hoje, com toda essa comunicação, vai azedar. Porque antes a Receita não tinha nem cadastro, né? Agora com o CIB, aí você coloca lá... E outra coisa, né? Quando você vende o imóvel, a Receita já sabe pelo valor que você vendeu, para quem você vendeu, né? Aí você coloca o valor menor, né? Ou simplesmente coloca... Não fala. Não fala, esquece saiu o imóvel. do seu IR, né? Só saiu do IR ali e não tem nada. São coisas assim que a maioria fazia antigamente, agora... Esse cliente meu é um cliente mais antigo que... Antigo que eu digo de idade. E ele falou que fez muito isso. Só que, cara, não dá pra... E eu falei pros filhos dele ainda. Cara, não é assim. Isso aqui, ainda mais hoje, vai apertar o cerco. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E assim, uma outra coisa interessante, Ricardo, as pessoas, elas não prestam muita atenção você como contador, por exemplo. Você vai saber, vamos fazer essa operação dentro de uma PJ, de uma empresa, ou vamos fazer na PF? É conta, vamos fazer uma conta para ver o que vai fazer mais sentido. Aí tem uma questão de conta e tem uma questão também de planos para o futuro. Na questão de conta, eles muitas vezes nem querem fazer e só falam, vamos na PF, faz na PF e tchau. Cara, não é assim. Aí isso pode dar um problema muito maior e prejudicar falando em planejamento patrimonial e sucessório, a gente vai prejudicar uma sucessão, porque você está fazendo planejamento patrimonial e sucessório para preservar o patrimônio da sua família, tomando uma atitude totalmente imprudente de fazer dessa forma. Então é complicado, mas vai apertar o cerco. Tá certo. E a maior parte assim do planejamento é via holding, principalmente agora por causa da tributação dos dividendos, né? Como que é? A maioria é hold mesmo? Depende muito da família, Ricardo. Agora que vai ter essa mudança de legislação, o que vai acontecer? Talvez a holding em si, esse planejamento que a gente faça hoje em dia, não vai ser mais tão interessante. A gente vai ter a avaliação das cotas. Claramente, essa avaliação das cotas da empresa não vai fazer mais sentido a gente colocar o imóvel lá pelo valor histórico, porque vai ter uma avaliação dessa cota a valor de mercado. Então vai perder uma estratégia que a gente faz nesse sentido. Então a gente vai precisar entender como a Cefaz vai se, aqui em São Paulo também, ou qualquer outra secretaria da Fazenda vai se posicionar, porque às vezes não vai autuar nada, não vai fazer nenhum processo administrativo, enfim. Então a gente vai ver o que vai acontecer. Mas até hoje, qual que é a forma mais certa? É PJ. Só que depende, pode ser uma holding, pode ser uma empresa operacional. A gente acabou de fazer um planejamento, era uma empresa operacional, sem
sem nenhum funcionário, sem nada, como se fosse uma consultoria de uma pessoa, não tem um risco alto do negócio, então a gente utilizou essa empresa para fazer como se fosse uma holding, colocando os imóveis lá dentro e fazendo doação das cotas, reservando usufruto e tudo mais. Então, dá para fazer essa jogada, mas depende muito da família. Tem família que a gente não vai fazer essa estratégia, vai pagar ITBI na integralização porque vai fazer uma outra coisa. Tem família que a gente vê que vai ficar muito caro, a gente sugere às vezes fazer um seguro de vida. Então, seguro de vida empresarial ou familiar. Então, depende. Offshore também é muito legal, só que hoje teve a mudança da lei, acho que foi 2023, se eu não me engano, que também tem uma tributação alta ali. Depende muito, só se for um patrimônio bem elevado e algumas outras considerações que a gente tem que dar uma olhada. Mas assim, a organização é empresarial, pode ser por holding ou a gente pode pensar em SPE, Sociedade de Propósito Específico. SCP a gente não usa muito para planejamento, mas usa para outras operações empresariais. Mas é uma operação empresarial, podendo ser holding ou qualquer outra coisa. O pessoal tem muita dúvida assim, né? Acho que é bom o doutor falar, porque assim, né? Eu sou contador, né? Eu não faço esse tipo de contrato, né? Principalmente, né? Essa parte a gente deixa bem claro no escritório que é de advogado especialista, não genérico, né? Então assim, mas peraí, tá tudo na minha física. Mas se eu fizesse tal de holding ou outra empresa, protege meu patrimônio mesmo? Né? Você pode tirar essa dúvida do pessoal que começa a falar com a gente e fala, não sei de nada. Se você me trouxer o imposto de renda, aqui, os bens aqui, eu vou declarar. Se você trouxer na hold, eu vou declarar como o advogado quiser. É no capital social, no investimento, é no estoque. Para mim, como vier, eu vou declarar. Então, acho que é bom. Essa é uma pergunta boa, porque é uma dúvida grande. Que a gente ouve muito, né, Ricardo? Blindagem patrimonial, né? Isso é... Cara... Blindagem patrimonial existe? Eu acho que não. Posso afirmar com convicção que não. Porque a gente, hoje, até para que o pessoal entenda, a empresa ela tem essa função de separar a pessoa física da pessoa jurídica e a gente conseguir, inclusive com não ter uma tributação de dividendo ali. Então, se você está prestando... Vamos falar que uma empresa de prestação de serviço qualquer. Você está prestando um serviço, você vai ter que pagar IR. Ali, se você está na PF. Então, você vai ter um ganho ali e você vai ter que declarar o imposto com base em IR. Estou correto? Certíssimo. Se você está na pessoa jurídica, você vai pagar se é uma prestação de serviço, você vai pagar ali o ISS. E aí, o que você está recebendo de lucro, você não vai ser tributado, desde que não esteja na alta renda, como vai acontecer com o que aconteceu já com o PLP 1087. Então, a empresa ela serve para você conseguir ter essa redução e prestar um serviço de forma empresarial, ter uma função social ali da empresa também e receber esse dinheiro, esse dividendo sem ter uma tributação como o imposto de renda da pessoa física, porque é muito maior, e também separar a responsabilidade. Porque se você é uma empresa, você vai ter a sua responsabilidade limitada às suas cotas. Ponto. Isso é uma coisa consolidada. Só que as pessoas acham que quando você vai criar uma empresa, você está livre de responsabilidade. Só que se você começa a fazer fraude contra credor, você não paga credor, e aí a gente tem outras coisas que acontecem como falência, recuperação judicial e tudo mais. Quando isso vai acontecendo, existem possibilidades de você ter a sua personalidade jurídica desconsiderada, da PJ. E aí o que vai acontecer? Vai chegar no patrimônio da PF. Então, esse é o primeiro ponto. Se a PJ ela não está correta, se a gente usa uma holding, uma empresa para sonegar, para a gente usar de forma ilegal e deixar de pagar imposto e tentar se esquivar, não é porque está na holding que você vai estar com o patrimônio protegido, que aí pode ter a desconsideração da personalidade jurídica da holding e chegar na PF. Então, com essas coisas um pouco meio do juridiquês aqui explicadas, ponto não existe blindagem. Se tem alguma coisa errada que você está fazendo numa prestação de serviço e tudo mais, pode atingir o patrimônio da pessoa física. E a holding em si, o que a gente faz para trazer essa proteção? Que protege também. Então, a gente cria um desenho, como se fosse um organograma empresarial, para separar. Então, a gente segrega. Vai ter uma empresa operacional, a gente tem uma empresa que ela é patrimonial, que a gente coloca só os bens ali dentro. A gente vai ter, às vezes,
uma outra de um outro núcleo familiar. A gente tem uma holding aqui em cima para ela ter a participação societária nas 3. Então, tudo isso torna mais difícil de se chegar a um patrimônio que você tem. Mas não que é impossível. Tem que ir quebrando ali a desconsideração da personalidade jurídica de cada empresa para chegar até a sua lá em cima. É difícil. Poxa, a gente tem muito processo judicial no escritório. A gente conseguiu 2 vezes desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa. Porque você tem que demonstrar muita coisa, muito indício de fraude e tudo mais. Então, o ponto é, a gente protege, deixa muito mais protegido, mas a blindagem não existe. A maior blindagem talvez seja mandar para fora. Não é ilegal, mas você vai mandar para uma offshore, e uma offshore que não tenha uma regra de um acordo de cooperação com o Brasil. Colocando para fora, não vai dar para chegar. O juiz aqui no Brasil vai determinando chegar até certo limite. Quando vê que está num país que a gente não tem a jurisdição, o juiz não tem como julgar sobre bens que estão lá, porque cota numa empresa lá vai ser um bem. Então, é a forma de, talvez, dar uma blindada. Mas essa blindagem é um termo que usam. A gente usa no escritório também esse termo, para trazer de forma comercial, é super interessante, mas a blindagem em si não existe. Tá certo. Bom, na verdade, tem que fazer o correto, né? Proteger da maneira aí que o doutor explicou tão bem, né? E assim, né? Serve justamente para quem é o correto, né? Você protege, e você protege principalmente quem? O seu sucessor, né? Que muitas, né? A maioria das holdings assim são feitas para o seu sucessor, né? Não ter um problema grave. Porque tudo isso pode respingar para eles, né? É exatamente então, isso. O problema tá aí, né? Esse é o maior problema. Então, a ideia é essa, é para você preservar para sua família. Se você está querendo fazer algo para tentar esquivar de uma execução trabalhista, não vai chegar uma hora que vai chegar até você. Então, a ideia é essa. Tem que proteger os sucessores. Às vezes tem gente que faz para não tentar tirar o marido ou a mulher da jogada. Cara, depois judicializando isso, vai perder. Desde que não esteja fora do Brasil. Mas aqui, esquece. Então a ideia é essa, proteger para manter o seu patrimônio para o seu sucessor, para que você não deixe muita coisa para o Estado, para que você não deixe, quem sabe que a carga tributária no Brasil é um absurdo. Então é proteger e deixar isso de forma organizada, para que esses filhas não briguem entre eles e esteja muito bem direcionado. E, cara, ajuda muito fazer isso, porque as regras do jogo estão ali. Tem que seguir. Se não seguir, é judicializar. O juiz vai olhar o que está decidido em particular, no instrumento particular, e vai falar, é isso. Então, é para isso, para deixar tudo mais caminhado e protegido para sua família. Sim, e o doutor falou bem, né? A redução do imposto, né? É redução do imposto. Muitas vezes você, né, coloca o patrimônio na empresa e paga muito menos do que a física, né? Física 27,5%, empresa 11%, a partir de 11%, né? Uhum. Então, muito melhor, né? Muito mais prático, muito mais seguro. E assim, Ricardo, só antes de a gente finalizar esse assunto, é legal falar porque tem gente que acaba não enxergando isso e acha que é só essa, né, proteção, essa blindagem. Então, quando a gente coloca dentro de uma empresa, vamos falar de aluguel até, quem tem muitos bens e está alugando dentro de uma PJ, é conta também, é na unha, porque às vezes você é uma PF que tem dedução pra caramba para fazer, a sua alíquota efetiva vai ficar mais baixa. Então é legal, você tem que fazer conta, mas na grande maioria a PJ ainda faz, dependendo da quantidade de imóveis, faz sentido. Então o ponto é esse, a gente tem que olhar, colocar na ponta do lápis, ver qual que é a situação da sua família e ali sim tomar uma decisão. Tem família que a gente fala, cara, não faz sentido a gente antecipar essa herança. O cara tem 60 anos, o cara tá novo. Não precisa, vamos aguardar as movimentações, o que vai acontecer. Então, cada família é uma família, mas a ideia é proteção e redução de custo, redução de imposto. Reduzindo tudo, você vai preservar mais, né? Do que perder ali principalmente para o Estado, que o ITCMD é pior ainda, é uma grande porrada, que pode ir para 8%, tá? Por enquanto é 4 em São Paulo ainda, né? É 4. Ainda tem um limite lá, né? De a gente vai ter 2.500 UFESPs ainda, né? O FESP, isso mesmo. 90 mil reais, 90 né? pau, é isso mesmo. Até 90 é isento, mas é assim, né? É muito pouco, então... É muito pouco. E hoje a gente tá com esses dois... Para quem não tá acompanhando, com a reforma tributária, ela fez a regra geral. O que ficou estipulado ali também, que a gente vai ter que o cálculo do ITCMD, o ITCMD, que é esse imposto que a gente explicou no começo, ele vai ser progressivo. Antes não era, aqui em São Paulo era 4% só, ponto. Agora é progressivo, a gente vai ter faixas ali, de tal patrimônio a tal patrimônio, 2%, de tal a tal. E aí, cada estado ele tem que decidir
qual vai ser a alíquota dele. E hoje, no estado de São Paulo, a gente tem 2 projetos de lei. Um projeto de lei de iniciativa do PT e um projeto de lei de iniciativa do PL. E veja, isso aqui não estou falando nada, nem nas minhas redes sociais falo de política, nem nada. Mas isso aqui é um fato. O projeto do PT, ele vai mudar a alíquota, vai ser progressiva, como está observando a reforma tributária, mas vai para 8%, que hoje é 4%. O projeto de lei do PL mantém em 4%. Vai ser progressivo também. Começa, talvez, agora eu não me lembro se é 1% ou 2% a primeira faixa ali. Mas o ponto é esse. Pode aumentar também. Dobrar, né? Dobrar. Além da forma de cálculo que vai mudar, que a gente estava falando da avaliação das cotas, fluxo de caixa descontado, valor de mercado do imóvel, vai ter uma tabela FIP, que a gente está falando de imóvel também com essa alteração, cada município vai poder estabelecer, isso é loucura, não sei como vai acontecer, mas o ponto é esse, olha a diferença, se for para 8%, Ricardo, melhor fazer quanto antes. Quanto antes. A gente está no melhor momento, assim, para fazer, principalmente no estado de São Paulo, que ainda é uma mãe para planejamento patrimonial e sucessório. A gente tem outros estados que são piores, assim, de fazer. Rio de Janeiro, Minas, aqui, fazer esse planejamento no estado de São Paulo ainda é ótimo, só que tem que correr. E não é só uma questão de marketing de urgência, é a realidade, porque vai mudar e vai piorar. E aí talvez as estratégias de hoje não se apliquem mais. Então, com a reforma tributária, esse é o ponto mais importante que a gente tem que apontar para o pessoal aí. Tem mais algum outro tópico assim da reforma ou não? Ricardo, seria mais o ITCMD. Para mim, assim, tem toda essa questão do novo sistema do IVA dual, IBS, IBS, mas não é a parte que eu atuo. Que isso também, cara, eu começo a falar com alguns clientes, que a gente faz assessoria mensal ali, eu falo, gente, não sei, o cashback, tem tanta coisa ali que a gente tá vendo. Então, tem essas questões, mas no planejamento, né, na minha área de atuação, ITCMD e TBI, que a gente também, para integralizar dentro esse imóvel, quando a gente a gente fala colocar o imóvel dentro da empresa, de uma holding. Isso é integralizar o capital ou aumentar o capital com o imóvel. Existe uma discussão se tem imunidade ou não, que a gente deve pagar ou não esse TBI. Tem o tema 1348 do STF, que a gente está esperando para ver se essa imunidade é condicionada ou incondicionada à preponderância da atividade. É meio difícil aqui essas palavras, mas é o que está acontecendo. Então, essa questão do ITBI vai ter essa tabela FIP. Não só ITBI, mas acaba envolvendo ITCMD também. Os municípios vão poder ter uma tabelinha ali para falar quanto que vale o imóvel. Como se fosse aquela certidão de valor venal que a gente tem, mas vai ter uma tabela. Então, esses são os pontos mais importantes, que vai ser o ITCMD, o ITBI também nas operações de compra e venda, transferência de imóveis ou integralização de empresa. A gente tem alíquota, como eu falei, do ITCMD, base de cálculo, tudo está mais relacionado ao ITCMD do que qualquer outra coisa, na parte de planejamento. Então, a reforma está sendo meio sacana nesse ponto. E também a ideia é arrecadar cada vez mais, né? Com certeza. E na tributação de dividendos não tem o que fazer, né? Quem ganha mais de 50 mil não tem o que fazer. Ricardo... Porque não pode mandar o dinheiro para fora também, se pudesse mandar. Então, é tributado, né? Eles colocaram uma linha lá, né? Vai tomar porrada ali também. Não adianta nada, mas né? sabe qual que é a estratégia que a gente está fazendo para os clientes? Em primeira mão, hein? Olha aí. Mas a gente tá... Porque assim, é muito difícil mesmo, né? Pensa, poxa, eu sei que não é a grande parte do Brasil que recebe 50 mil em dividendo, mas se a pessoa está recebendo isso é porque ela tem um negócio rentável. Nada mais justo do que ela... Ninguém sabe o que ela fez ali, o que ela teve que passar para chegar no momento de receber mais de 50 em dividendo de empresa. O que dá para fazer é essa estruturação empresarial também. Então, por exemplo, a gente coloca mais uma, a gente vai segregando. Então, por exemplo, deixa eu tentar fazer um desenho aqui. A gente tem uma holding aqui de participação e temos 2 empresariais. Uma aqui de prestação de serviço ou operacional e a gente tem uma outra de negócio imobiliário, por exemplo, compra e venda de imóveis. Essa pessoa, ela tem participação como pessoa física nessa e como pessoa jurídica, que essa holding, e ela é a única sócia dessa holding aqui, tá? Okay. Tô tentando fazer um desenho. Então, a gente está diminuindo, a gente está meio que diluindo. Ela vai receber dividendo como PF e como PJ dessa empresa daqui de baixo, que vem para essa empresa não patrimonial, mas de participação, que está segurando cotas das empresas de baixo. Então, ela pode tirar lucro daqui, ela pode tirar daqui, ou ela vai passar esse lucro para essa empresa de cima, passar para de baixo para ela fazer os investimentos no mercado imobiliário. Correto. Então,
dá para fazer, vai diluindo um pouco mais, não significa que no final, porque a gente está falando de uma retenção aqui dos 10%, né? Isso é retenção, não é tributo. Vai ter o IRPF mínimo, né? O IRPFM que a gente está falando, que é o mínimo. Se esse cara recebe acima de 1,2 milhões por ano, vai ter essa porrada. Então a ideia é não tirar tudo para PF, criar lá dentro. Exato, criar outras estruturas empresariais. Claro, se o cara investe numa renda fixa, sei lá, vamos falar no CDB, Tesouro Direto, na PJ não vai fazer sentido, porque a tributação vai ser maior do que na PF. Então tem que desenhar e ver qual que é o estilo de vida dessa pessoa. Se ele investe no mercado imobiliário, ótimo, cria mais uma ali, a gente passa o lucro para baixo para ele fazer as operações dele. E aí depois, aí o problema de retirar ali é um problema lá na frente, mas pelo menos ele não vai estar sendo tributado ali. E vai criando todo esse desenho, que é, a gente chama às vezes de estrutura ampulheta, porque a gente cria, meio que faz um negócio assim. Então, as empresas em cima vai ter uma holding aqui e a gente vai trazendo para outras para cá. Então, é uma possibilidade, mas será que é um remédio, não o tratamento, né, efetivo para isso? A gente ainda não sabe, mas é uma forma que a gente está conseguindo trazer um pouquinho de redução e organização empresarial. Mas, ali, se o cara recebe e não tem uma empresa ou diluindo, vai tomar uma porrada da retenção dos 10%. Já deu uma luz aí, né? Agora quer saber saída. Mais, entre em contato com o doutor aí. Né? Comigo e com o contador, tá? Porque eu preciso sempre de contador para fazer todo esse meu trabalho. Precisa, né? Depois, para fazer a contabilidade, precisa Total. do contador, porque essas transferências aqui não podem ser tributadas, né? Exato, Ricardo. Então, tem que saber como que você vai ter esse lançamento contábil. E tem muita gente que faz isso errado. Olha, perfeita colocação, tá? Porque eu tenho uma grande discussão com o contador, mas discussão não briga. Às vezes tem. Até ontem eu tive que discutir com o contador. Mas por quê? Tem gente que não trabalha com essa parte de organização empresarial, com holding, e vai fazer um lançamento contábil, às vezes, de um imóvel. Se ele coloca esse imóvel como imobilizado dentro da empresa, cara, depois para vender ferrou. Vai pagar um absurdo. Vai pagar um absurdo, pior do que na pessoa física. Então tem que colocar, né, um estoque, um ativo circulante ali, né, que a gente fala, porque aí sim a gente vai ter uma economia tributária no momento da venda. E às vezes o contador só tô colocando ali e já era. Então não adianta de nada fazer o planejamento, porque a gente organiza tudo e na hora do lançamento contábil ferrou. Vai pagar um absurdo. Vai pagar um absurdo. A gente sempre pergunta, né? Tem que perguntar pro cliente. O problema é assim, né? Não, esse imóvel eu nunca vou vender. Tá bom, colocou no capital social? Beleza. Ó, vendi. Poxa, acabou com a estratégia. Tome a porrada ali. Eu vou vender. Coloca no estoque lá, ponto final, deixa lá e ponto final, né? E depois tem problema também, né? Eu acho que eu tava lendo uma solução COSIT que falava sobre essa reclassificação. Depois, se for reclassificar para jogar como estoque, dá problema isso aí. Acho, eu tava lendo por cima. Mas é por isso que a gente precisa de contador que saiba fazer. Aí é um grande problema, né? Mas é isso aí. Bom, vamos quebrar um pouquinho o gelo aqui, doutor. Já teve... Esse negócio de sucessão, assim, para os familiares é bem complicado. A gente sabe que tem bastante briga. Já teve participou de alguma briga, assim, entre os herdeiros, alguma coisa assim? Conta um pouquinho para nós, para quebrar um pouquinho o gelo aí. Olha, ô Ricardo, o pessoal aqui do podcast deve gostar mesmo desses temas polêmicos. Sei que tem advogado criminalista que vem contar os causos aqui e tudo mais. Cara, eu já presenciei, na verdade não presenciei, mas participei de planejamento que tem briga na família. É muito triste, mas, cara, quem não tem briga na família? Eu tenho na minha família, eu tenho minha irmã advogada também, então, imagina, dois cabeça dura ali querendo conversar. Amo minha irmã, mas a gente tem essas diferenças de divisão e tudo mais. Mas no escritório, a gente já teve um que não tinha nada a ver com o que a gente estava fazendo, a briga. Então, a briga era no sentido de entre a família mesmo, ali no almoço, deu uma briga e rachou a família. Rachar mesmo, fez até cisão da empresa, tá? Então, olha que loucura, por uma briga de almoço, acabou tendo que fazer a cisão. Aí separou uma holding que eles tinham, separou em duas, uma para cada filho. Então, acontece pra caramba. E tô tentando pensar se eu tenho alguma outra coisa mais delicada, mais densa assim, mas não tá vindo na cabeça. Mas sempre aparece, né? E a gente também... Casos que a gente nem gosta de atender também, Ricardo. Como essa parte de sucessão, ela tem questão de inventário, aí tem a parte de divórcio. Hoje a gente não faz divórcio mais litigioso no escritório.
por sanidade mental mesmo. A gente faz só o consensual. Porque, cara, em caso de litigioso, assim, já veio a cliente, uma mulher, falando sobre abuso do marido e, cara, como que, sabe, é muito difícil. Não que eu não queira ajudar, a gente quer, só que é uma carga emocional tão alta que são coisas que a gente prefere não atender. Ser um psicólogo também, né? Porque aí vem um chorando, outro chorando, Por isso que eu tenho que fazer também terapia, porque, cara, isso é loucura, é muita coisa. Mas isso são coisas que a gente não atende mais, porque, poxa, fazer, como eu disse, planejamento patrimonial e sucessório, a parte societária, empresarial, a gente atende muita gente do digital também, clientes, né, infoprodutores, é muito gostoso. Você trabalha trazendo esse conforto para eles e falando, cara, não faz isso, vamos fazer assim. Você traz uma economia, você traz uma segurança. Esse outro tipo de trabalho já aconteceu um monte de problema para o cliente, então você tá ali meio que só para apagar incêndio, tentar correr atrás, porque o marido já tá tirando os bens do nome, já tá jogando para não sei aonde, então não é... Tem gente que gosta, a gente não gosta. Eu prefiro trabalhar com isso e meu sócio trabalha com imobiliário, então casa muito com a minha área, e a gente faz assessoria para quem quer arrematar imóvel em leilão. Então, poxa, mó delícia. Eu não faço a assessoria, eu só levo o cliente e participo quando o cliente é meu. Mas essa parte é um jogo, é muito gostoso participar. Então, a gente gosta dessa parte. Ficar com coisa mais pesada, a gente já tá evitando. No começo a gente pega muita coisa, né, Ricardo? Assim. Pra começar a gente tem que ganhar nome, mas hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais. O começo é assim, né? É generalista total, pega tudo. Eu tentava me posicionar como especialista, mas, você faz? Faço. Qualquer coisa. Certo. E a sede é aqui em São Paulo. Atende o Brasil inteiro? A gente atende o Brasil inteiro. A gente tem... É aqui na Vila Mariana, bem ao lado do metrô mesmo, Vila Mariana, o nosso escritório. A gente atende... Cara, a gente tem ação judicial, acho que a gente não tem no Acre, acho que Rio Grande do Norte também não, mas temos ações judiciais em quase todos os estados. E também os nossos clientes, a gente tem Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Guarulhos, Curitiba, a gente atende o Brasil inteiro. E hoje, né, a gente tem a facilidade da internet, então ajuda pra caramba. Isso ajudou muito na videoconferência e as audiências via videoconferência, né? Nem me fale, Ricardo, nem me fale. Nunca mais pisei no fórum. Assim, não sou eu que faço audiência no escritório, mas não precisa... Processo digital também. Ricardo, antes, na minha época de estágio, eu tinha que arrastar o sapato ali, queimar a sola de sapato na Sé, pra ir lá no João Mendes, e com os malotes na mão. Forma um caráter, ajuda a formar caráter, ajuda. Mas hoje, poxa, é muito mais fácil. O processo tá ali, ó, só puf, já era. Magnífica, né? Poxa, fantástico. E a inteligência artificial já utiliza? Sim, eu sou entusiasta, na verdade. Eu tinha até é que eu não consegui dar sequência, eu tinha um Instagram específico para isso, para advogado, né? Mas eu acho que quem não utiliza vai ficar para trás. O problema é que ainda as pessoas não sabem usar. Então a gente tem muita dificuldade em entender o racional da IA. Então pode ser ChatGPT, pode ser o Claude, pode ser o Manus. Tem um racional, você tem que fazer um prompt certinho. Colocando isso e fazendo uma curadoria de tudo que ele traz, cara, petição, a gente faz no escritório muitas vezes com IA, a gente ganha tempo. E-mail, eu escrevo muito e-mail com IA também, porque eu dito para ela, falo, ó, tem que explicar assim pro Ricardo, explica para ele porque o imóvel tem que ir assim, o lançamento é assim, e por quê, qual que é a consequência de não fazer assim, assim, assado. Faz um e-mail para mim, o tom tem que ser cordial, profissional e para que ele entenda. E fala que a gente está à disposição se ele ficar com alguma dúvida. É como se eu tivesse uma secretária. Ponto final, né? Acabou. Revisado para isso mesmo. E acabou. Até dentro do meu Word eu tenho um plugin do ChatGPT para fazer revisão, porque aquela revisão que a gente tem do Word só de ficar marcado não pega nada. Então deixo dentro do Word, ó, revisa, vê se a linguagem está de acordo, se é assim, assim, assado. Então, Ricardo, de verdade, se não fosse a IA, eu ia estar com muito mais trabalho hoje. E também é um trade-off, né, que a gente fala. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Muita gente acaba perdendo um pouco de espaço no mercado. Porque se não tivesse IA, eu acho que eu ia precisar pelo menos de mais uma pessoa no escritório, hoje. Quase certeza. Para ajudar nas demandas, principalmente administrativas. Com a IA, a gente já ganha muito tempo. Então, acaba que não é mais barato pagar
R$ 100 ali no ChatGPT, que é a assinatura, do que ter uma pessoa. É triste. Talvez, mas é o que está acontecendo e as pessoas precisam correr atrás para não ficar ainda mais para trás. Assim, com certeza. Dá um conselho para quem está começando agora. Olha lá, hein? Isso aqui é de responsa. Começando, ó, eu vou tentar trazer um pouco do que aconteceu comigo e já expliquei aqui o que eu passei, por onde eu fui, mas eu acho que você tem que ser, como em qualquer profissão, você tem que ser resiliente. Mas no direito, ainda mais, eu vou falar para quem eu comecei a faculdade com 17 anos. E não, eu acho que não importa a idade, mas esse começo é muito difícil. Eu lembro que eu não esqueço dessa aula de direito civil. O professor colocou assim na lousa: para alienação de um bem, é necessária a anuência do cônjuge? Eu falei, o que é alienação? O que é anuência? O que é cônjuge? Então, assim, é português também, não é só uma questão de direito, mas são palavras que não são usadas no nosso cotidiano. Então, tem que ter muita resiliência nesse começo. E, cara, a profissão do direito, ela é muito interessante, ela é muito legal, ela pode ser muito rentável. Não vou falar que ela é, porque o começo é muito difícil, até você aprender cada vez mais, ter experiência e segurança, mas eu acho que o grande conselho é resiliência. E se você quer empreender no mundo jurídico, eu não estou falando nem só de ser advogado, você pode ser advogado, um autônomo, que para mim isso não é empreender, é autônomo, e você vai pegar casos específicos, é legal pra caramba também, mas se você quer aprender a empreender na advocacia e ter seu próprio escritório, você tem que aprender a vender. Ponto. Não tem como. Porque essa foi a minha maior dificuldade, tá, Ricardo? Eu não sabia, não entendia nada sobre venda, não sabia precificar, eu não sabia o que falar direito. É uma reunião e você fica, né, meio travadinho ali, tirando dúvida. Então, não, aprenda a vender, cria um método, faça um processo de venda, entenda o que você precisa falar, agregue valor para a sua proposta, que aí as coisas vão acontecer de forma mais fácil e você vai se sentir muito realizado. Mas o ponto é esse, tem que aprender a vender e ser resiliente. Com isso, eu acho que a resiliência, aprendendo essas jogadinhas que a gente não aprende na faculdade, a gente consegue... Quem sou eu para falar em ter sucesso? Eu ainda estou construindo minha carreira também. Estou muito feliz onde eu estou, mas estou em construção. Mas se eu posso dar uma dica para quem está começando agora, é que seja resiliente e aprenda a vender também. Maravilha. Muito trabalho e muita leitura para sua profissão, né? Muita leitura também, muita leitura também. Mas eu leio muito mais hoje do que quando eu estava na faculdade, porque na faculdade eu ficava meio perdido, era muita coisa, não dá para pegar assim. Então eu tava aprendendo muita coisa. Hoje eu leio muita decisão, essas que eu tava falando, tema 1348, o tema 1103 do STJ, que é o do valor de ITBI, que o município quer cobrar no valor venal. Só que às vezes você faz uma venda de um imóvel por 1 milhão, quer cobrar o valor venal que tá 1,5. Não, é no valor da operação. Aí tem esse tema. Então você tem que ler e entender tudo que está acontecendo. Faz parte, faz parte. Um agradecimento especial para alguém aí. Olha, ou várias pessoas. Não, acho que hoje, eu agradeço duas pessoas. Uma é a minha namorada. Ela, inclusive hoje, antes de sair de casa, ela passou por uma situação que eu acho que muita mulher ainda passa hoje em dia. É uma pena. Eu tava voltando da academia e foi assediada ali, um cara parou o carro para começar a mexer com ela, saiu correndo e entrou em casa. Então, um beijo enorme para ela, que você se sinta respeitada sempre, linda, e comigo também, em segurança, porque isso não só com você, mas não pode acontecer com ninguém, é um absurdo que isso ainda aconteça, parece que a gente tá no tempo das cavernas. E um abraço especial pro meu sócio. Esse cara também eu vou te falar, viu, Ricardo, é 10 de 10. Ele era procurador de uma autarquia federal, largou para empreender comigo, ele jogou futebol profissional e tá lá no escritório me esperando, trabalhando um monte, e eu tô aqui conversando um pouquinho com vocês. Um abraço pro Paulo, que é um grande sócio e amigo meu. E que é papai da Carol hoje. Menininha não para, viu? Não para um segundo. E já tá convidado aqui, ó. Ó, aí sim, Paulo. Imobiliário, né? Que ele faz aí, leilão. Arrematação. Isso é um tema muito legal. Não fiz com nenhum advogado ainda. Já está convidado, está intimado aqui. Ó, Paulo, já vou levar o convite. Isso aí. Bom, nós estamos num pod contábil, né? Tenho que fazer uma perguntinha de contabilidade. Qual a importância de um escritório especialista para a sua área do direito? Tá louco, Ricardo. Porque tudo que a gente falou aqui não tem como. Se a gente trabalha com essa parte que existem várias soluções, COSIT, instrução da Receita,
tem que ter um escritório de contabilidade que saiba o que esteja fazendo. Não tem como. Então, o papel, não dá para falar outra coisa senão primordial. É primordial que tenha um escritório de contabilidade que saiba, que atenda às necessidades do nosso escritório. Hoje a gente trabalha dependendo do tipo de operação que a gente está fazendo com o escritório. E já deixamos muito escritório para trás. Porque não querem se atualizar, não estão olhando o que precisa ser feito. Então, a gente tem que ter uma parceria sempre com um escritório de contabilidade que seja, não vou nem falar especialista na nossa área, mas que seja especialista em contabilidade, porque tem muita gente que só faz emissão de nota. Então, tem que ter um escritório e, cara, é essencial. Maravilha. Bom, deixe seus contatos aí, doutor. Pode deixar na... Pode olhar para a câmera? Pode olhar para lá. Ó, deixe todos os seus contatos aí. Quem não me segue, pode seguir no... Meu Instagram é Lucas Castro, só que é L-U-U. Então tem 2 U's ali, porque eu acho que já tinha outro Lucas Castro quando eu criei, Então não faz um tempão que eu criei, mas é Lucas Castro. O do escritório é CDG, C de cachorro, D de dado, G de gato, ponto ADV, de advogado. Então a gente posta bastante conteúdo lá. Eu posto no meu também, acho que o último vídeo que eu fiz foi até do PT e do PL, que eu falei dos projetos de lei que estão aqui em São Paulo. Se você não segue, a gente também tem um canal no YouTube, a gente vai começar esse ano a postar muito vídeo lá. E se tiver alguma dúvida, quer falar com a gente, bater papo, quer mandar currículo, qualquer coisa, a gente está aqui. E a nossa ideia, e minha ideia de ter vindo hoje aqui com o Ricardo, é agregar. A ideia é sempre agregar, porque quando a gente joga para o universo, a gente produz e ajuda os outros, o universo é super bondoso com a gente também. Então, fica à vontade para me chamar lá. Ótimo. Bom, muito obrigado aqui pela aula. Que é isso. Aqui de hold e do planejamento sucessórios e empresarial. Muito obrigado você, Ricardo. Obrigado. Obrigado você e, na próxima o meu sócio que tá aqui, não perca o episódio, hein? Com certeza. Pessoal, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Obrigado.